O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, eles retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos o mistério da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado
que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 17 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor, derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 2 de março. A Ascensão do Senhor, a 29 de maio. Pentecostes, a 5 de junho. O primeiro domingo do Advento, a 27 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, depois de ouvir o anúncio da Páscoa e de cada celebração que reflete o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, nós somos convidados a meditar um pouquinho no grande sentido da celebração desta solenidade. Nós celebramos a Epifania. A palavra Epifania, de origem grega, quer dizer manifestação. Nós hoje celebramos a manifestação do menino Deus aos magos e através deles a todas as nações. Nós escutamos que 3 homens, talvez líderes religiosos persas, perceberam no horizonte o surgimento de uma nova estrela, de um astro luminoso que cativava pela sua beleza, que de alguma maneira despertava no coração deles um certo fascínio, de modo a movê-los, a tirá-los de sua zona de conforto, para que se colocassem a caminho. Eles entenderam que a estrela convidava a seguir e que aquela estrela indicava o nascimento da luz das nações, da luz não só de Israel, mas de todos os povos. E o que fizeram? Se lançaram numa aventura. Na antiguidade, sem os meios de transporte, sem as facilidades do nosso tempo, por estradas que os submetia a certos perigos de assalto ou mesmo ataques de feras, mas eles se sentiram desafiados, tinham posses, porque podiam viajar para o estrangeiro, mas, sobretudo, cabe sublinhar, eram sábios, porque partiram em busca daquilo que a sua riqueza não podia lhes comunicar. Foram em busca de um sentido maior para a sua história, de um sentido maior para a sua existência, para a sua vida. Eles seguiram a estrela
que os colocou na cidade santa de Jerusalém. Vejam que desta forma fizeram cumprir a profecia de Isaías, ouvida ainda há pouco na primeira leitura, quando o profeta, tantos séculos antes daquele acontecimento, gritou para a cidade: levanta-te, Jerusalém, acende as tuas luzes, porque a tua luz chegou. Queridos irmãos e irmãs, eles levam a Jerusalém os presentes do além-mar. Eles representam as diversas nações que acorreram ao encontro do Salvador. Eles, os magos, representando todos os povos, foram em busca daquele que é o Rei dos judeus. Mas naquele caminho a estrela se apagou, não viram mais aquele sinal. E o que fizeram? Bateram às portas do paço de Herodes. Se ele é rei, deve ter nascido no palácio. E ao procurar pelo menino, deixaram Herodes perturbado, talvez porque fosse perturbado. Aquele homem sentiu um medo muito grande de perder o poder que pensava que possuía. Via o menino apenas como um rival. Ele, desesperado, de alguma maneira percebeu que podia buscar resposta do local do nascimento na Sagrada Escritura, e consultando aqueles que tinham a Escritura nas mãos, mas talvez não a tivessem no coração, recebeu a resposta de que o menino nasceu em Belém, na Judéia, na terra de Judá. Eles encontraram a resposta na profecia de Miqueias. Os judeus encontraram e ofereceram a resposta, mas não foram adorar o Salvador. Herodes apresentou a resposta e quis até mesmo enganar os magos. Pediu que voltassem a ele para indicar o lugar do nascimento da criança, porque disse que queria também adorá-lo. E assim, seguindo a Escritura, os magos partem. O sinal surgiu no céu, mas aquele sinal não basta. Precisa ser completado pela Escritura, pela Palavra de Deus. Também na nossa vida, os sinais vão se manifestando na realidade. Deus se mostra presente na nossa vida, na nossa história, mas corremos o risco de ser como Herodes, de não perceber. Herodes passou por essa situação. Deus nasceu pertinho dele, né? Deus estava do lado dele, mas não foi até lá. Também o povo de Jerusalém tinha Jesus pertinho, mas não foram até lá. Continuaram na sua mesma postura e não encontraram a grande novidade da história da humanidade, o sentido da existência de cada pessoa que vem ao mundo. Vejam, mas os magos, os pagãos, partiram.
as nações vão adorar Jesus, representados por aqueles três. Assim, bem nos diz São Paulo na segunda leitura. A partir daquele momento, os pagãos são associados à fé do povo de Israel, à fé do pai Abraão. Eles, pela beleza do Evangelho, pela grandeza do Evangelho em Cristo, fazem cumprir-se também as profecias. A fé do pai Abraão começa a ser estendida a todos os povos, até chegar a nós. Queridos irmãos e irmãs, o que encontramos aqui, senão o próprio mistério da igreja? Os judeus se fecham, os pagãos se abrem. Assim, eles continuam o seu caminho. A estrela aparece novamente. E no lugar em que se deu o nascimento de Jesus, o encontraram com Maria. Se quisermos encontrar Jesus, nós sempre podemos encontrá-lo onde está Nossa Senhora. Nossa Senhora já havia apresentado Jesus aos pastores. Aqui apresentou aos magos. Mas a cada dia ela apresenta Jesus a nós. E o que fizeram? Dobraram os seus joelhos, adoraram o menino. Aprendemos dos magos a atitude da adoração. Quantas pessoas ainda não sentem o gosto de adorar, ainda não sabem, ainda que depois da comunhão, prolongar um gesto de intimidade com o Senhor. Adorar significa reconhecer que, enquanto criaturas, nós somos dependência do Criador. Significa reconhecer que nada tem sentido longe dele. A adoração, deixamos o Oriente, dizem os magos, e viemos adorar o Senhor. Assim, ofereceram ao menino os seus presentes, o ouro, o presente digno de um rei. Com o ouro reconheciam que aquele menino é rei, a sua realeza. O incenso, aquela resina que estamos queimando aqui no altar, que os antigos também queimavam no momento do sacrifício, a celebração da Eucaristia, a celebração do santo sacrifício de Jesus, do sacrifício realizado na Páscoa, centro do ano litúrgico, como anunciou o diácono. Incenso se queima apenas para Deus. Com o incenso reconhecemos a divindade do menino. Os magos entendem que aquele rei é Deus e oferecem ainda a mirra, um unguento, uma unção que se aplicava no corpo dos mortos diante da sepultura. A mirra que reconhece a humanidade e também já faz alusão, de certa maneira, à morte redentora que aquele menino iria viver. Com aqueles presentes reconheciam a identidade, de certa maneira também a missão do menino. Ele é Deus, ele é rei, é Deus e é homem. O nosso rei, aquele que nasceu, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Senhor da igreja, o Senhor de cada um de nós. E depois de adorar, nós também podemos oferecer, como igreja, um grande presente. Depois da apresentação das oferendas, o padre vai rezar a oração que vai dizer o seguinte:
que a igreja hoje oferece não mais o ouro, o incenso e a mirra, mas o próprio Jesus imolado e recebido em comunhão. Nós oferecemos o sacrifício de Jesus, e como igreja, cada um de nós é convidado a se associar a Jesus. Nós oferecemos a nossa vida, o sacrifício, sacrum facere, quer dizer, é uma ação sagrada, é um agir sagrado. Cada um de nós é convidado a oferecer tudo ao Pai em Cristo, na força do Espírito. E assim, queridos irmãos e irmãs, no dia a dia deste ano que começa, honrar o Senhor pela fé e pelas obras. Hoje, o Senhor deseja que lhe ofereçamos, sobretudo, 3 presentes: a nossa fé renovada, a nossa fé, queridos irmãos e irmãs, entusiasmada. O Senhor deseja que lhe ofereçamos a nossa esperança restaurada. Nos últimos acontecimentos da história, quantos perderam a esperança, deixaram morrer no coração a confiança, a fé renovada, a esperança restaurada, mas oferecer também a caridade ardente, a caridade que queima, que é o amor profundo de Deus, que arde no nosso coração e também nos faz arder de amor pelo próximo, e assumir-nos também como irmãos e nos colocarmos como servos, servos também de nossos irmãos, porque servos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos convida a deixarmos a nossa zona de conforto, nos convida a deixar Deus mover o nosso coração. A Sagrada Escritura nos mostra os magos em movimento. Eles vão seguindo a estrela, vão até Herodes, vão até o menino, e depois não só ofereceram seus presentes, mas receberam o grande presente de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande presente de Deus para a humanidade, e Ele oferece a nós também o grande presente de um novo caminho. Os magos não voltaram mais pelo caminho de Herodes, o caminho velho, agora um caminho novo, e esse caminho novo é a salvação sempre oferecida por nosso Senhor. É Jesus, é a estrada, é o caminho que se abre diante de nós, agora e em cada momento da nossa existência. Recebamos esse presente de Deus, ofertemos um presente a Deus, e esse presente somos nós, e recebamos o presente de Deus, que é Jesus, que é o novo caminho que Ele oferece à humanidade e a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.